Travei meu pescoço, parte 3. Ontem a gente fez a segunda sessão para o meu pescoço. Hoje vamos ver como é que se comportou. Deixa eu dar um resuminho. Sinto que o movimento está bem mais livre, a gente vai retestar já já. Porém, essa noite, por algum motivo, foi mais chatinha do que a noite anterior. Então, na hora de mudar as posições, eu senti dor e senti aquela dificuldade de trazer o pescoço para cima. Minha hipótese é que logo antes, imediatamente antes de dormir ontem, eu fiz os exercícios, inclusive o exercício com a banda elástica. E como minha resistência dessa minha musculatura ela está diminuída, eu acredito que meu pescoço cansou. E uma vez que cansou, durante a noite acabei sentindo mais. Então vou evitar fazer os exercícios logo, imediatamente antes de dormir. Porém, eu sinto que hoje o movimento está bem mais livre, como eu já falei. Acabei de correr 5K, tranquilo, não tive dor. Senti um pouquinho de cansaço lá no último quilômetro, mas não sei até que ponto realmente é devido ao cansaço da resistência do músculo ou mais psicológico, porque eu comecei a pensar um pouco mais e tentar observar se eu estava sentindo alguma coisa no pescoço. Então também pode ter esse aspecto de hipervigilância da minha parte. Então vamos lá retestar como é que está todos os movimentos. Primeiro flexão e extensão. A extensão está tranquila, mas ainda tem um pouquinho de desconforto lá no finalzinho, mas assim, aquele desconforto bem longezinho. Realmente esse movimento já está mais tranquilo, sinto confiança para fazer, enfim. Flexão. Tem um pouquinho de rigidez também. Como eu corri, meu corpo está mais aquecido, mas de manhã eu fiz antes de correr e ele estava mais travadinho. O que eu estou sentindo com mais intensidade, uma vez que o pescoço está melhorando, é realmente a centralização nessa região aqui do pescoço, sabe? Aquele calombinho que a gente tem ali em T1, T2. Então eu estou sentindo uma pressão maior naquela região, é dolorido. E quando eu palpo também, agora que eu estou aquecida está menos, antes de correr já estava mais, quando eu palpo ele também é dolorido, porque é justamente a tensão nessa região que ainda está se mantendo. Vamos ver agora as rotações. Tem um pouquinho de desconforto no final, mas o movimento está livre, mas eu sinto puxar a musculatura. Aqui também para esse lado, hoje os dois lados de rotação, eles estão um pouquinho mais travados. Travado, mas é mais o desconforto do que a limitação na amplitude de movimento mesmo. Bora ver as inclinações. Tá pesado, tem um pouquinho de dor e para esse lado de cá, mais uma vez o esquerdo, comparado ao direito, eu sinto ele um pouquinho mais travado. Mas pouca coisa, é mais a tensão mesmo que eu ainda estou sentindo. O avião agora, que é a extensão com a rotação, tá bem mais livre esse movimento. E agora o Cristo. Aí quando eu boto para cá, eu sinto que tem uma certa tensão. Então hoje o que eu posso resumir que os meus sintomas estão sendo essa tensão nessa região do calombinho, que é onde eu vou dedicar agora mais atenção. Eu preciso gerar mais mobilização para essa região para começar a aliviar esse sintoma. Quero ver como é que tá, tô até curiosa para saber o levantar da cabeça. De noite foi bem chatinho. Não, agora está super tranquilo, mesmo quando eu mudo de posição, eu estou sentindo a cabeça firme, sem dor, coisa que não aconteceu de noite e perturbou um pouquinho o meu sono. Dos exercícios que eu estou fazendo, eu acredito que eu vou manter ainda o da faixinha elástica, porque eu sinto que eu preciso ainda dar um estímulo mais nessa musculatura do pescoço, da musculatura profunda do pescoço. Mas eu vou fazer só uma vez no dia, agora de tarde, e vou evitar fazer antes de dormir. E o meu objetivo principal agora, como eu falei, é colocar mais movimento para essa região da torácica alta. E como é que eu vou fazer isso? Mexendo com a escápula. Porque toda a musculatura ali escapular, ela se fixa nessas vértebras mais altas. Por exemplo, romboides, eu vou ter elevador da escápula. É um músculo que eu estou precisando dar uma estimulada de relaxamento, porque eu sinto que eu estou aqui desse jeito. Inclusive, quando eu estou com essa musculatura até do trapézio mesmo, trapézio médio, trapézio superior, mais contraída, o desconforto, por exemplo, na extensão, ele aumenta. E quando eu boto
Quando eu boto os ombros para baixo, esse desconforto diminui. Então eu estou com excesso de ativação aqui do trapézio, elevador da escápula, até dos romboides ali na parte mais superior. E estou com uma dificuldade, um pouco de deficiência na depressão da escápula. Então eu vou estimular justamente hoje esse movimento de depressão da escápula e ativação aqui do grande dorsal. E eu tenho em mente basicamente 3 exercícios. O primeiro exercício vai ser o shoulder crawl, que eu gosto muito porque ele estimula esse movimento da escápula, todos os movimentos da escápula, então eu preciso colocar isso a teste. E na verdade a gente vai fazer agora e ver como é que eu me comporto, principalmente agora para flexão e para os cristos, que é o que está mais travadinho. Bora ver. Shoulder crawl é literalmente se rastejar com os ombros. E o bom aqui é que eu já vou ativando também o pescoço, uma vez que o meu pescocinho está pendurado, e não sentir dor. Bora ver. Ai, alívio. Para os creixos já está mais fácil. Aqui no final da flexão, se eu for bem para baixo, aí eu sinto algo prendendo justamente nessa região que eu falei. Aqui tá tranquilo. Ai, aqui melhora. Solta mais o movimento, apesar de ter desconforto. Deixa eu fazer o teste agora, conscientemente, puxando a escápula para baixo. A dor some. Então, realmente, eu preciso dar uma estimulada nesse grande dorsal hoje. O avião eu já tinha feito, a extensão também está mais tranquila. Eu acho que eu testei todos os movimentos. Então, o shoulder crawl vai ser um dos exercícios que eu vou passar para mim, para casa. Para continuar estimulando essa depressão da escápula, eu tenho 2 formas. Com o exercício de caranguejo, fazendo isso aqui simplesmente, porque eu começo com uma posição encolhida, empurro o meu corpo, então eu tenho uma depressão aqui do ombro. E conscientemente eu faço esse movimento de puxar para baixo. Porque tem pacientes que eles fazem isso aqui, ó, levanta só o quadril e deixa o ombro enterrado, a cabeça enterrada nos ombros. Aqui não é meu objetivo, então eu abro o peito e levanto. O que é que eu sinto? Fiz aqui mais ou menos umas 7 repetições, cansa a minha musculatura. Ou seja, preciso continuar estimulando. Mas deixa o movimento bem mais fácil de fazer. Essa flexão mais altinha aqui ainda tem aquele desconforto. Eu vou estimular com um segundo exercício para saber qual é que se comporta melhor para mim ou se os dois são iguais. E o segundo exercício é na posição do 4, é o Figuriform Support do movimento Roots, que é empurrar agora esse ombro para baixo, ao mesmo tempo que eu trago o quadril para cima. Levantar o quadril do chão, basicamente, gente. Vou fazer 5 repetições para cada lado. Fazer mais uma série. Até quase como se fosse dando uma cãibra. Esse músculo aqui mostra que eu preciso acionar mesmo ele. Deixa eu dar uma retestada. Dá pra ver como desce mais, né? Dá uma aliviada boa. Gostei mais desse exercício do que do anterior, do caranguejo pra mim. Ok. Tem um desconfortozinho, mas só no final. O outro era o... Fica bem mais fácil. As inclinações. Fica bem mais fácil. Eu gostei mais do segundo exercício, então não vou passar para mim o caranguejo. Vou passar para mim esse com o apoio unilateral dos braços, o shoulder crawl. E o terceiro exercício vai ser um exercício na barra,
Vocês conseguem ver aqui do lado. Então, basicamente, pendurada na barra, eu começo de uma posição com a cabeça enterrada e faço o que a gente chama de escápula pull, que é a puxada com a escápula, desenterrando a cabeça. Enterra a cabeça e desenterra a cabeça. Enterra a cabeça, desenterra a cabeça. Isso porque eu já estou me preparando para voltar também aos meus exercícios de barra, que eu realizo rotineiramente. Então, já estou me preparando para retornar às minhas atividades esportivas. Então, resumindo, eu vou adicionar esses 3 exercícios de hoje e vou manter o da faixinha elástica, porque trabalha essa retração que eu ainda tenho bem pouco desconforto, mas eu percebi que o desconforto está maior agora quando eu faço a flexão junto com a retração, que justamente, mais uma vez, trabalha, puxa mais, né? Existe uma flexibilidade dessa musculatura aqui de trapézio. Então, no final das contas, é isso aqui, é trapézio, com um pouco de elevador da escápula e romboides mais na região ali central, que está ainda me prendendo e é a fase finalzinha para, acredito eu, para a reabilitação desse pescoço, porque o restante está quase tudo resolvido. A amplitude de movimento, graças a Deus, já recuperei totalmente. Então amanhã eu volto aqui de novo para poder compartilhar como é que foi a minha noite, como é que eu estou me sentindo. Enfim, a gente vai fazer ainda mais uma sessão de feedback, espero que seja também a última para finalizar esse meu tratamento. Lembrando, se você é paciente, procure um profissional para te avaliar corretamente, te tratar direitinho, porque cada caso é um caso, o que funciona para mim pode não funcionar para você ou pode até piorar mesmo a sua situação, então procure um profissional bem capacitado. Vejo vocês no próximo vídeo, até lá!